Oi, gente, eu sou Giovana da Youngers e eu tô aqui depois do maior evento que a gente fez no ano com os nossos empreendedores na comunidade, aqui na Vila Torres, em Curitiba. Isso me fez refletir um pouco sobre as questões políticas, sociais e econômicas que o Brasil tem passado e como isso se relaciona com o empreendedorismo de alguma forma. Vocês que me seguem não devem ter me ouvido falar sobre política, eu não... Uma ou duas vezes, provavelmente, se você me stalkear aí, você vai achar um ou dois posts com algum comentário, mas hoje eu vou me arriscar aqui um pouco e eu vou fazer uma leitura pessoal, particular sobre esse momento político e vou dar minha opinião a respeito desse assunto, visto que ele me toca profundamente na rotina, no cotidiano da minha empresa social, das pessoas a quem eu sirvo e do país em que eu habito, né? Lá vou eu. Há uns anos atrás a gente experimentou políticas e ações de proteção ao trabalhador que foram fundamentais naquela época. Então, sobre salário, jornada de trabalho, os benefícios, os direitos, os deveres do trabalhador, fizeram com que a classe trabalhadora crescesse de maneira consistente. A gente começou a ver pessoas pobres, antes pobres, agora transitando em ambientes que não pertenciam a essa classe, né? Então, os aeroportos foram invadidos, né, por pessoas de uma classe social mais baixa que antes não tinham acesso às passagens aéreas. As universidades passaram a estar cheias de pessoas por conta de benefícios e cotas a essa classe. Agora ela podia entrar dentro da universidade. Os shopping centers, a gente se viu esbarrando em pessoas que agora tinham algum dinheiro por conta dessa proteção ao dinheiro, ao salário, 13º, férias, o fundo de garantia, o INSS. Isso trouxe essa classe trabalhadora para participar ativamente da economia brasileira. Eu, como cristã, sabendo que o que me nivela com relação a todas as pessoas é o pé da cruz, né? E por causa disso nada me diferencia dessas pessoas senão a graça de Jesus que me alcança e que existe para alcançar todas elas. Eu, enquanto cristã, que recebo um chamado divino de cuidar do pobre, da viúva, do encarcerado, do estrangeiro, olho para um cenário como esse e me alegro. Entendo que o que devia ser feito estava sendo feito, e quanto mais proximidade a gente tem com esse público, certamente mais próximo eu me sinto do meu chamado, do meu propósito, do meu ministério. Então, se por um lado essas ações, elas são incrivelmente boas e facilitadoras e viabilizadoras de muitas coisas, por outro lado, ao longo da história, dessa curta história, a gente viu que essa classe cresceu dependente dessa bolsa, das bolsas, dos benefícios, desse cuidado muito grande do governo. E eu experimento hoje aqui no meu trabalho, aqui no coworking social, reflexos dessa coisa que foi muito boa, mas também ela preservou a vulnerabilidade destas pessoas. Então, ontem, todos os meus empreendedores venderam, todos. Tinha muita gente. A nossa roda de conversa com os estrangeiros, com os venezuelanos, foi a coisa mais emocionante que eu já vi. Se você não segue a Youngers, que se chama Y na web, eu recomendo. Siga nosso Instagram, siga nosso Facebook e você vai ver o que aconteceu aqui, a gente entender um pouco sobre os estrangeiros. Nossa, isso foi marcante e várias pessoas que estiveram aqui compartilharam dessa roda de conversa, que foi incrível. Então, produtos de altíssima qualidade, gente muito boa, podendo vender dos seus serviços e produtos, lindo, maravilhoso. Mas o empreendedorismo continua sendo um preconceito. Nós crescemos num país onde o cidadão de bem ou o cara de sucesso é o que tem um emprego, é o que tem uma carteira assinada, é o que faz carreira dentro das empresas, não é o empreendedor. A gente foi criado, eu tenho 41 anos, então assim, eu cresci ouvindo que uma pessoa, para ela dar certo na vida, ela tem um emprego, não é a pessoa que empreende. E essas pessoas em vulnerabilidade, então, meu Deus, elas são as que mais têm apego a esse conceito de classe trabalhadora. Para eles serem alguém direito, eles têm que ter um emprego. Só que a gente chega num ponto em que não tem emprego para todo mundo. E a julgar pela situação atual, política,
econômica e social brasileira, nós teremos cada vez menos emprego. E agora é a vez de um novo governo em que a classe que vai mandar ou as regras do jogo já não são mais em benefício do trabalhador, elas são em benefício do empresário. Então essa virada de jogo e essa desproteção da classe trabalhadora, ela aconteceu antes da gente ensinar o trabalhador a ter autonomia. Então a gente criou um trabalhador que depende do governo, a gente criou um trabalhador que ele depende do 13º salário, ele não aprendeu a guardar o 13º salário, ele não aprendeu a cuidar da própria educação e do próprio crescimento profissional dele, ele não aprendeu a cuidar das próprias férias. O governo disse para ele vai tirar férias depois de 12 meses, ele vai receber 1/3 de férias para gastar nas próprias férias. Então a gente disse para ele tudo o que ele devia fazer, quando que ele tira férias, como que ele tira. A gente disse para ele como que ele cuida da aposentadoria, a gente disse para ele como é que ele cuida para pagar as contas do início do ano com mensalidade escolar, material escolar, IPVA, IPTU. E agora a gente vira o jogo, né? Faz essa virada assim super drástica, super rápida. A população não sabe cuidar de si. Eu trago esse pessoal sem emprego, falo com eles de empreendedorismo e hoje o que eu mais vejo nas redes são artigos e pessoas fazendo uma leitura que, se por um lado é assertiva, onde eles dizem, essa galera não está empreendendo. Porque empreender não é fazer um bolo e sair vendendo. Isso está certo, empreender não é pegar uma coisa que você sabe fazer muito bem e fazer, agora eu vou ser coach. E aí a pessoa faz um curso de coaching e acha que vai viver disso como se isso fosse empreender. Isso não é verdade, né? Não é porque você sabe fazer alguma coisa bem feita que você está empreendendo. Empreender exige muito mais habilidades, um estudo e um profissionalismo que a gente não democratizou. A gente nunca conversou sobre isso, a gente nunca falou sobre isso na escola das minhas filhas. No ano passado, elas estudavam numa escola, hoje elas estão em outra. Ambas as escolas particulares têm iniciativas de conversar sobre empreendedorismo. Ambas, apesar de serem muito boas e de realmente a gente ter que iniciar uma conversa empreendedora com as nossas crianças, as duas falavam que empreender é você ter um produto e vender o produto. Aí você pega pessoas que sabem fazer um bolo, vendem um bolo num dia, no outro dia não vendem esse bolo, ou vendem um bolo para todo o seu grupo de amigos, e esse grupo de amigos é insuficiente para gerar renda mensal, e essa pessoa pensa, eu não sirvo para empreender. Ou o empreendedorismo não é para mim. E eles largam o empreendedorismo, porque empreender é muito mais do que isso, né, gente? Fazer um planejamento estratégico, alcançar pessoas de fora do seu círculo particular, saber quais são as suas métricas, além das suas metas, que são onde você quer crescer. Quais são os indicadores, qual o seu público-alvo, quais as estratégias de venda. Meu, isso é muito mais do que produzir alguma coisa e querer vender. Você ser coach e oferecer isso para os teus amigos, isso não é ser coach, isso não é empreender, né? Então, se por um lado eu acredito que a situação política, econômica e social do Brasil exige que as pessoas em vulnerabilidade discutam e aprendam sobre empreendedorismo, por outro lado a gente precisa quebrar conceitos e imergir na maneira profissional de fazer isso, para viabilizar renda para essas pessoas. E quando eu digo educação empreendedora, não é só para quem vai empreender. A gente mesmo como consumidor precisa aprender sobre empreendedorismo e parar de ficar batendo essa foto do cara que está fazendo bico. Entende? Não é pra gente escrever artigos falando que o pessoal tá achando que tá empreendendo, mas não tá. Tá, eles não estão empreendendo, mas a gente precisa ir além dessa conversa e entender o nosso papel de consumidor, de empreendedores sociais, de empreendedores vulneráveis. A gente precisa entender o nosso papel enquanto cidadãos de que os nossos problemas do cotidiano podem e devem ser resolvidos por empreendedores que estão começando agora e consumir conscientemente dessas pessoas. E a gente precisa entender que não vai ter emprego para todo mundo. Se a gente não partir para a educação empreendedora, não vai dar certo, não vai gerar renda e a gente vai ter as classes sociais de novo indo mais para longe do que para perto. E classes sociais super distantes umas das outras não leva o Brasil a lugar nenhum. A gente não vai chegar no primeiro mundo ou numa situação econômica, ou uma situação de segurança, ou uma situação de saúde pública que é boa para ninguém.
Então, eu espero não ter avançado ou cruzado as linhas aqui, né, num momento tão polarizado, mas eu queria que a gente refletisse. O meu objetivo é fazer você refletir sobre a importância do real empreendedorismo, não do bico, e de entender que ele é papel meu e seu. Você pode ser consumidor, você pode ser empreendedor de qualquer forma. A gente precisa falar mais sobre isso com profissionalismo, com responsabilidade e entendendo o papel que ele tem no futuro do Brasil. Eu sou Giovana Conte e agora chove, vai, comentários, descasca, vai, fala aqui embaixo. Vamos discutir, gente, saudavelmente, por favor, sobre isso como solução para a geração de renda e para um Brasil melhor.